Olá, tudo bem? Meu nome é Sandra, sou artesã, tenho uma página no Instagram, Sandra by Artesanato, Sandra by Craft, e hoje eu quero conversar. Essa foi o que ardeu muito no meu coração. Quando eu fiz que veio essa ideia da rifa, né, do projeto que Sandra by Artesanato tem, eu quis contar um pouquinho como surgiu Sandra by Artesanato. Eu sou cristã, não me envergonho disso, e eu tive momentos bem difíceis. Passei por uma depressão terrível, tive momentos onde senti literalmente a morte grudada nas minhas costas e síndrome do pânico. Quando eu tomava um remedinho chamado Rivotril, vi uma paz, mas ela era tão momentânea porque quando o efeito passava, eu sentia novamente aquela angústia, aquela dor, aquele desespero vir com força total. Me casei, eu sou mãe de 2 filhas e mesmo assim ainda ficava ali aquela coisa ruim. E quando eu digo depressão, gente, não foi algo muito sério. E lembro que a médica disse para minha mãe que era um nível altíssimo. Sabe o que você passar pela rua e não saber como você chegou do outro lado? Sabe que é você andar na rua sem saber realmente o que você está fazendo? Sabe o que é você conversar a mesma coisa todos os dias, tentando arrancar do peito aquela dor terrível? E muitas vezes a mente, né, totalmente emocionalmente abalada. E uma coisa que eu quero dizer a você, que depressão, muitas vezes a gente ouvia, né, infelizmente nós que somos cristãos, assim, os mais antigões, que era algo espiritual. Sim, há casos. Mas há casos em que a pessoa ela está tão cansada, tão debilitada emocionalmente, que o corpo, a alma não aguentam. E eu vivenciei isso. Eu me sentia rejeitada, eu me sentia frustrada, eu não acreditava em mim, eu nem imaginava que iria me casar um dia por me sentir tão indigna, né? Assim, quando a gente é adolescente, a gente ouve tantas coisas. Ah, você é feia, ah, você é aquilo, olha seus dentes, olha seu nariz, oh, você é gorda. Então você vai, quando você não conhece a sua identidade, você vai absorvendo muitas informações. Meus pais, né, se separaram, eu tive um pai maravilhoso, eu tenho uma mãe maravilhosa que me ensinou a orar. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes mulheres. E mesmo já casada, eu ainda vivenciei situações onde eu lembro que meu esposo trabalhava, eu tive uma crise de ansiedade sozinha. E eu estava com 2 crianças. Não tinha medicação. E naquele momento eu precisei ser forte. E pedindo a Deus, orando, porque a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Minha mãe dizia muito isso, e eu falei, meu Deus, como assim resistir? Naquele dia eu entendi, porque a palavra diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o inimigo e ele fugirá de vós. E naquele dia eu experimentei esse resistir. Desde então Deus começou a mudar muitas coisas na minha vida.
Eu estou aqui falando com vocês e olhando para o tempo. O céu tá lindo hoje. E eu sempre busquei o que fazer. O que eu vou fazer, Senhor? Preciso de um diploma. Eu confesso, eu perdi 8 anos da minha vida. Com tantos traumas que já foram curados. Quando eu digo perdi, é porque 8 anos eu poderia ter vivido eles. Mas amém. Todo o processo nos ensina coisas grandes e hoje é totalmente diferente. Então não vou dizer perdi, mas aprendi. E eu perguntava ao Senhor, Deus, o que eu vou fazer? Eu lembro quando, passando por situações, né, a gente vai sempre no processo, um processo financeiro não muito agradável, minha filha ia fazer 3 aninhos e ela queria uma festinha de aniversário. E como, né? Faz um bolo. Como fazer um bolo? Como decorar? Deus me deu a estratégia de pegar uma boneca que ela tanto queria. Fiz o bolo, coloquei a boneca ali dentro do bolo, simbolizando como se fosse um vestido, e decorei com o que tinha. Naquele dia, eu descobri que eu podia fazer mais. E comecei. Papel de seda, fazia algumas flores. Ai, eu ficava encantada, né? Depois comecei a pintar garrafas. E depois comecei a decorar minha casa. A minha casa tem muitas informações, muitas cores, eu gosto. Eu sempre escuto dizer que a nossa casa é o reflexo daquilo que nós somos. Então eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa feliz e liberta. E comecei, e um sonho que eu sempre tive, pintar. Eu, antes de entrar em depressão, eu desenhava. Meu banheiro tinha algumas coisas coladas e entrei na depressão, parei de desenhar, amava ler, parei de ler, porque você entra num processo muito complexo. Então, se você tem alguém que vivencia a depressão, não o julgue, o ajude. A pessoa não quer estar ali. Ninguém quer sentir dor, ninguém quer sentir angústia, ninguém quer ter medo da morte. E hoje eu me vejo, quando eu digo artesã, eu me sinto tão realizada, eu estou sendo sincera, porque eu consigo expressar o que há dentro de mim. Eu vou deixar para vocês algumas artes que eu já fiz na minha incapacidade, aonde eu achava que não conseguia e consegui. Eu vou deixar para vocês algumas obras que eu já fiz. E aquele quadro ali, Plaster Wall Art, foi algo que Deus me deu. Tudo que eu faço, tudo que eu confecciono é apresentado ao Senhor. Né? Uma garrafa, um quadro, uma decupagem, uma decoração de casa, porque a minha casa é bem colorida hoje. E eu vou dizer a você, eu já tive dias bem negros. Então hoje a minha casa reflete aquilo que há em mim. Há em mim a alegria, há em mim a paz. Os dias difíceis, eles acontecem, mas há em mim aquele que muda situações de dificuldade, transforma em paz, em alegria. Hoje, você pode observar, meu olho está um pouco inchado, mas eu estava chorando de alegria, de gratidão. Se eu posso expressar neste dia algo, é gratidão, porque eu sei de onde Deus me tirou.
E vou dizer, minha irmã, meu amigo, não foi fácil. Mas Deus é tão bom. Deus é tão perfeito. E muitas vezes você pode estar aí pensando, como é que eu vou sair dessa? Você vai, meu amigo. Hoje de manhã eu ouvi nitidamente quando o Senhor falou ao meu coração, descansa em mim. Descansa em Deus. É Ele que vai trazer para você a resposta, o sustento, as boas notícias. Talvez não tá fácil, mas vai dar certo. Sabe por quê? Porque quando nós confiamos no Senhor, Ele traz sobre nós paz, mesmo quando o vento está impetuoso. Trazendo a palavra, por ser cristã, quando Jesus estava no barco com os discípulos e havia aquela tempestade, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. A gente precisa aprender a descansar no Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa alegria. E eu não estou trazendo para você uma religião, eu estou trazendo para você um Deus que muda situações, um Deus que muda a história, um Deus que muda a trajetória. Deus mudou a minha história. Outrora depressiva, quantas vezes minha mãe me barrava na porta da sala, porque eu, na crise da ansiedade, pegava meus documentos e corria para poder ir para o hospital, para medir uma pressão, para ver, porque a sensação de morte ela era palpável. Eu lembro um dia que a minha tia Solange, ela disse assim, a morte está aí, né, minha filha? Era muito real. Mas eu não desisti. E você também não vai desistir. Você vai conseguir, você vai vencer. Se permita ser cuidado, se permita ser amado. Precisa ir ao médico? Vá ao médico. Precisa ir a um terapeuta? Vá ao terapeuta, a um psicólogo? Vá. Eu precisava apenas liberar perdão. E muitas coisas mudaram na minha vida. Esse vídeo é um vídeo mais reflexivo, tá bom? Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu estou olhando lá para fora. Vendo a ação poderosa do Senhor sobre as nossas vidas todos os dias. E a Bíblia do Senhor, em Salmos 40, diz bem assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um buraco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Espera no Senhor, confia nele, descansa nele, se jogue nos braços dele. Se tá doendo, fala que tá doendo. Se tá difícil, fala que tá difícil. Nós não somos super-heróis, nós não somos Mulher Maravilha, ou Batman, ou Superman, nós somos seres humanos.
passíveis de erro e carentes da graça de Deus todos os dias. Então você que não sabe o que fazer, pergunte ao Senhor: Deus, qual é o meu propósito? O que eu faço? Qual é a minha missão? Qual é a minha profissão? Deus me concedeu a graça de ser uma artesã. Pegar muitas vezes o que ia para o lixo e transformar em algo bonito. E eu me orgulho disso. Eu decoro a minha casa muitas vezes com peças que iam para o lixo. Isso me faz bem. Poder entender que muitas vezes é assim que Deus faz conosco. Ele nos pega, outrora condenados, agora libertos, tendo um Pai que nos ama e cuida de nós todo o tempo. E artesanato, arte, é algo muito precioso para mim. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que artesanato, esse é artesão, que coisa simplória. Tem tantos artesãos que hoje estão dentro de casas de pessoas tão bem-sucedidas, com suas belas obras de arte. E arte para mim é isso. Eu vejo Deus em todas as minhas obras, inclusive aquela. Representando ali para mim, naquela parte branca, o mar, as suas ondas, né, ali como uma espuma, e assim, a beleza do céu, a beleza do Senhor em todas as coisas. Eu quero agradecer a você que teve a paciência de me ouvir, mas Deus falou tão forte ao meu coração hoje. Hoje eu acordei, fiquei preocupada, mas quando eu ajoelhei e fui orar, Deus arrancou. E eu vi um sentimento de gratidão tão grande. E agora há pouco, quando eu estava ali, veio essa vontade imensa de falar com você. Desculpa, eu ainda não sei muito bem essa questão de câmera, olhar para lá, olhar para cá, mas eu olhando aqui, olhando ali, para fora, as pessoas andando, os carros passando, as árvores, e vendo literalmente o cuidado de Deus. Obrigada, Deus te abençoe e que possamos ter esta oportunidade mais vezes, tá bom? Um grande beijo para vocês.